Olá, tudo bom? Eu sou o Rafael Ludovico do Nascimento. O meu RU é o 2620517. Eu sou acadêmico do Centro Universitário Internacional Uninter. O meu polo é o polo de Itajaí. Antes de mais nada, muito obrigado por você que está assistindo esse vídeo, essa videoaula. E eu gostaria desde já pedir que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like. Diferente dos YouTubers que existem, no meu caso eu não estou pedindo isso para monetização, não tem a ver com questões financeiras, mas sim com a minha graduação. Por causa da pandemia, o nosso sistema avaliativo é através do seu comentário, do seu like e da inscrição. Então assim, se você puder me ajudar, eu te agradeço de coração. Deixe seu comentário no final do vídeo do que você achou dessa aula e vamos juntos agregar conhecimento. Então vamos lá. Meu estágio hoje é sobre docência do ensino fundamental. Então eu irei dar uma aula sobre escravidão no Brasil para o 7º ano do ensino fundamental. Vamos comigo, mente. Existem alguns temas que eu não gostaria que existissem. Por exemplo, quando você vê no jornal a notícia: marido agride mulher, ou pior ainda, marido mata sua esposa. Né? Não dá aquela sensação de, poxa, como seria melhor se esse tipo de notícia não precisasse existir? E assim também acontece com a história do mundo, a história do Brasil. O tema de escravidão é um desses temas que, infelizmente, marcam negativamente a história do Brasil e deixam muitas sequelas. E é um dos temas que a gente olha e pensa, poxa, como seria melhor não precisar falar desse tema, pelo fato dele não existir. Mas infelizmente ele existe. E como diz aquela famosa frase, o povo que não conhece a sua história está fadada a repetir. É importante trabalharmos esse tema e entender como foi esse sistema de escravidão. A primeira pergunta que fica é: por que aconteceu a escravidão do negro e não do indígena, que já estava aqui no Brasil? Precisamos entender que a história do Brasil sempre foi marcada pela escravidão. A escravidão sempre esteve atrelada à história do Brasil. E sim, o índio foi primeiro escravizado e depois o africano. E não podemos cair no erro de achar, como alguns pensam, que o índio deixou de ser escravizado pois era um mau escravo ou era preguiçoso. Não, o índio não era preguiçoso, vamos deixar isso aqui bem claro. O que acontece é que esse modelo de trabalho compulsório do europeu era estranho ao índio, pois o índio trabalhava para sua subsistência. Então o índio não estava acostumado com esse trabalho apenas para lucrar. O índio não trabalhava nesse modelo. O fator que contribuiu bastante para que a escravidão do índio fosse deixada de lado foi a Igreja Católica, que acreditava que o índio era um bom selvagem e que ele só precisava de alguém que conduzisse ele até a fé do Deus cristão. E também, uma coisa muito interessante é que a escravidão do índio não gerava lucro para Portugal. Portugal não obtinha lucro em cima da taxação da escravidão indígena, pois como tinha essa distância da colônia à metrópole, Portugal não conseguia ter esse controle. Agora, a escravidão do africano não. A escravidão do africano ela era incentivada pela metrópole, pois Portugal conseguia obter até 300% de lucro em cima da taxação dos negros. Então, como vimos, um dos fatores que levou à escravidão do negro, e um dos fatores primordiais, é o lucro que Portugal obtinha. Não se engane achando que o negro era escravizado porque era negro ou pela cor da pele. Ele era escravizado por causa do lucro. Portugal já era uma nação que tinha prática no comércio de escravos. Ele já tinha introduzido essa prática nas suas outras colônias, como a Ilha da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Diferente do índio, o africano já tinha experiência em alguns lugares da África com trabalhos pesados e nas lavouras. Então isso facilitava bastante também o desenvolvimento do trabalho aqui dentro da colônia. Os escravos eles eram trazidos para o Brasil através dos navios negreiros, que também eram conhecidos como os navios tumbeiros. Isso mesmo, meu querido, tumbeiro vem de tumba.
E ele carrega essa nomenclatura por quê? Porque muitos escravos morriam durante a travessia. Naquela época, as embarcações levavam, em média, dependendo da região, até 3 meses de duração a viagem. E por esse motivo, muitos escravos morriam durante a travessia, pelas péssimas condições de higiene do local, pelos castigos que eles eram submetidos. Mais de um terço morria durante o transporte. Muitos escravos também se jogavam ao mar para se matarem, para tirar a própria vida, porque eles tinham a consciência que se a travessia já era ruim, muito pior seria a chegada, porque eles sabiam que estavam condenados a uma vida inteira de escravidão. Para evitar esses suicídios, e não porque estavam preocupados com a vida dos escravos, mas sim em perder mercadoria, os mercadores, eles botavam todos embaixo do navio, nos porões, para dessa maneira evitarem esses suicídios. Eles ficavam todos trancados juntos, amontoados, a higiene era precária, então o odor era horrível e muitas vezes, por causa de doenças que eles eram submetidos, acabavam se contaminando, muitos morriam e os outros teriam que aturar esse odor de cadáver em decomposição durante a travessia. Então, antes mesmo de chegar ao Brasil, a travessia já era horrível. Quando eles chegavam na colônia lusa, eles eram vendidos nos mercados de escravos. No Brasil, esses mercados de escravos ficavam em regiões litorâneas, principalmente Nordeste e Sudeste, onde ficavam os principais engenhos de açúcar. Nesses mercados, eles eram examinados pelos compradores. Nos documentos históricos, não traz o nome escravos, mas sim peças. E essa nomenclatura expressa bem a ideia, pois eles não eram vistos como seres humanos, mas sim como objetos. Tanto que, assim como quando compravam animais, eles eram examinados pelos compradores. Eles examinavam os seus músculos para ver a rigidez, seus dentes e também analisavam as suas partes íntimas para garantir que não possuíam alguma doença. Assim que eles eram comprados, eles eram levados até o local onde eles iriam trabalhar. E lá nesse local, eles eram marcados com ferro em brasa, para que os seus proprietários pudessem identificar, assim como faziam com os animais. Os escravos, eles eram alojados em senzalas, que eram verdadeiros barracões, sem janelas e portas, e sem divisões internas como quartos e banheiros. Eles eram amontoados todos juntos. Não existia divisões. Dormiam todos juntos também, em chão duro, às vezes com palha, mas geralmente no chão duro mesmo. Só eles dividiam na hora de dormir as crianças e as mulheres dos homens. Esses barracões, como acontecia nos navios negreiros, esses barracões também, essas senzalas, a higiene era precária por falta de água corrente. O fedor era horrível. Também no final do dia, depois de horas de trabalho, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, eles recebiam uma única refeição durante todo o dia. E essa única refeição não era o suficiente, não tinha nutriente suficiente para fortalecê-los. Vamos ver agora como que funcionava o sistema de trabalho do escravo no Brasil. O negro chegava a trabalhar na lavoura 15 horas diárias, sem condições de saúde, eram constantemente violentados. A estimativa de vida de um negro não passava dos 30 anos. Para termos uma noção de como era o trabalho do negro no Brasil, nos engenhos existia a moenda, que era responsável por transformar a cana em insumos, em caldo. Ela poderia ser movida por água, animais e até mesmo escravos. O escravo era responsável por colocar a cana para moer. Só que devido às altas horas de trabalho, como a gente comentou,
E também a alimentação, que era muito precária, como comentamos anteriormente, que eles tinham uma única alimentação que não nutria o suficiente. E o cansaço, muitas vezes aconteceu da mão do escravo ficar presa na engrenagem da moenda. E por esse motivo, perto de cada moenda existia uma machadinha, que caso a mão do escravo ficasse presa, ela era literalmente cortada para preservar a moenda. Ou seja, o escravo tinha a mão amputada para preservar o equipamento. Depois que a cana era, depois que a cana era transformada em caldo, elas iam para as caldeiras para fazer o melaço. Só que lá eles trabalhavam em altas temperaturas, então acontecia muito deles ter queimaduras severas. Acompanhem comigo o que o padre Antônio Vieira descreve sobre a situação do negro no engenho. Para isso, eu vou usar de referência o livro de Eduardo Bueno, Brasil, uma História. Ele vai contar desde antes da chegada dos portugueses ao Brasil até a Era Dilma. Então ele faz um compilado bem interessante, bem bacana. Super recomendo caso você queira se aprofundar nesse assunto. Acompanhe comigo. Em vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente de toda a cor, da mesma noite, e gemendo tudo, sem trégua nem descanso. Quem vir, enfim, toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança do inferno. Vamos falar um pouco das violências que os escravos sofriam. Para deixar bem claro, todos os castigos e violências que os escravos sofriam no Brasil eram castigos exemplares. A ideia era fazer com que os outros escravos não tivessem coragem de cometer as mesmas desobediências ou agredir o seu senhor. Exemplo disso era o pelourinho, uma coluna de pedra colocada em praça pública para castigar os escravos desobedientes e desestimular os outros escravos. Também existiam os troncos, onde o escravo era amarrado e espancado pelo seu senhor. Existia também as máscaras, que eram usadas pelos escravos para impedir que eles ingerissem bebidas ou comidas, furtassem as comidas, e também no tempo da mineração, para impedir que eles roubassem o ouro ingerindo. Existiam também a palmatória, um instrumento de tortura utilizado para a mão do escravo. Você deve estar se perguntando, tá, mas o escravo conseguia sua liberdade mesmo antes da abolição da escravatura em 1988? Sim, alguns escravos conseguiam a sua liberdade através da carta de alforria, onde eles juntavam alguns trocados ou roubavam, furtavam ouro nas minas onde eles tinham que trabalhar. A carta de alforria, ela é uma expressão árabe que significa a liberdade, mas assim, ao mesmo tempo que ela dava liberdade ao escravo, ela deixava bem claro que o escravo não passava de uma coisa. A carta de alforria nada mais é do que uma indenização onde o escravo pagava ao seu senhor pelo dano dele ter perdido uma propriedade. Os escravos, depois de libertos, podiam usar calçados, pois os escravos não usavam calçados para sinalizar que eles eram escravos, mas mesmo os calçados, eles ainda sofriam preconceitos pela sociedade. Meus queridos, dos 500 anos de história do Brasil, quase 400 anos foram de escravidão, ou seja, 80% da história do Brasil é de escravidão. Será que não sentimos o impacto disso ainda na nossa sociedade? Para responder essa questão, eu convidei alguns amigos para eles expressarem o seu ponto de vista sobre os impactos que ainda sentimos da escravidão no Brasil nos dias de hoje. Vamos acompanhar? Olá, meu nome é Diego Queiroz. Eu fui convidado pelo Rafael para estar falando um pouco sobre os reflexos da escravidão nos dias de hoje aqui no Brasil. E eu gostaria de começar falando que isso é um fato inegável. Nós vemos em pesquisas, nós vemos essas informações na televisão, em telejornais, esses dados citando
o fato dos negros não ocuparem os mesmos cargos ainda hoje que pessoas brancas, a diferença salarial quando se ocupa um mesmo cargo entre um negro e um branco é algo diferente, mesmo que eu, como afrodescendente, ocupe um cargo X, muitas vezes eu posso ganhar diferente, ser remunerado de forma diferente de uma pessoa de cor branca. Então, esses fatos são inegáveis. E nós vemos ainda nos dias de hoje o preconceito, que é uma coisa assim real, é algo visível. Infelizmente nós vemos isso desde o esporte, por exemplo. Eu me recordo, há alguns anos atrás, o jogador Daniel Alves, ele estava dentro de um campeonato e no final do campeonato do jogo jogaram bananas para ele. E ele, em gesto de protesto, ele pegou a banana, ele descascou e ele comeu aquela banana. Mas o pessoal o chamava de macaco, por exemplo. E dentro da minha própria família, eu já sofri preconceito e o meu pai também, em ocasião do trabalho, quando também o ofenderam com esse tipo de xingamento, de ofensa. Então, em suma, tudo que eu quero explanar aqui é que o preconceito ele é ainda algo muito próximo da realidade do negro brasileiro e que nós precisamos sim encontrar meios, maneiras de mudar essa situação, e acho que não existe outra maneira senão através da conscientização, através da educação, através do ensino, que sim traz a luz, que traz o conhecimento e pode então transformar essa realidade tão difícil. E infelizmente o pobre ainda está muito direcionado, muito ligado ao negro. Isso é fato. Nós vemos nas periferias, nós vemos nas favelas a realidade de uma grande maioria negra e pobre. Então ainda esses reflexos da escravidão, eles são presentes nos nossos dias de hoje. Então era basicamente isso que eu queria explanar, deixar esse recado de mudança através da educação como agente transformador de realidades, para que essa realidade seja também mudada. Tá certo? Muito obrigado e até uma próxima, quem sabe. Acabou a escravidão? Acabou, né? Foi assinada a Lei Áurea, mas os preconceitos ainda continuam. Graças a Deus, a ciência provou que somos todos iguais, né? É tudo uma questão de fenótipo. A casca. Tirando a casca, todos são iguais. Então, cientificamente, não tem nada de inferior. Viemos, né, de um ancestral comum na África. E a questão da diferença da casca é devido à própria natureza, né? As adaptações que o ser humano foi fazendo. Como acabar com isso? Isso não tem classe, pessoal, tá? A discriminação. A discriminação acontece em todas as classes sociais. No Brasil, acontece ainda hoje, depois aí de mais de 100 anos da abolição. Sabemos que o negro, né, ainda é predominante no Brasil e, infelizmente, eles não têm acesso, né, como deveriam ter, a bons empregos, né? Até na mídia você não vê, é raro ver um negro na mídia. Então isso demonstra que ainda a discriminação é grande. Até na igreja, né? É difícil você encontrar um bispo, um padre negro, né? A gente se questiona por quê, né?
E a grande maioria no Brasil é de origem negra, né? Essa é a grande verdade. Tirando a parte sul do Brasil, o resto do Brasil o restante do Brasil é negro, predomina negro. Eu sou um. Meu pai, né, de origem negra, casou com a minha mãe, de olhos azuis, branca, loira, né? E assim vai. Não tem o porquê, né, de você pensar numa discriminação, num preconceito com pessoas apenas por uma questão de cor, né? Espero que o tempo é curto, daria para falar muito mais mesmo. Espero que tenha ajudado, né, em alguma coisa, qualquer coisa, né? Pode fazer as perguntas que depois eu faço outro vídeo e posso responder. Foi bem sucinto demais até, tá bom? Até logo. Obrigado a você que acompanhou essa aula até aqui. E vamos refletir, pois olhando para o passado, podemos ter uma visão mais abrangente do presente. E quem sabe, uma esperança no futuro. Até mais.